pessoas que têm mediunidade, que são empáticas, que têm sensibilidade energética, precisam tomar muito cuidado com os vícios. Quando eu falo de vício, estou falando de todo tipo de vício, desde o cigarro, as bebidas, drogas. Por quê? Porque o vício, com o tempo, ele vai carregando a aura da pessoa. E os obsessores e os encostos espirituais estão sempre próximos daquelas pessoas que têm vício. Por que eles estão sempre próximos? Porque essa pessoa está sempre com a aura negativa. Por exemplo, uma pessoa que fuma, a fumaça do cigarro, ela vai deixando a aura da pessoa cada vez mais negativa e normalmente essas pessoas estão sempre rodeadas de encostos. Por que os encostos ficam em torno dessa pessoa? Porque muitas vezes esses encostos tiveram o mesmo vício em vida, se aproximam daquela pessoa para drenar a energia do vício. Porque a fumaça do cigarro, ela forma um campo energético, assim como a bebida no campo áurico da pessoa forma um campo energético. Então, o que esses seres fazem? Eles drenam aquela energia através da aura da pessoa. E junto com essa energia, eles também puxam a energia da pessoa. Então, o que acontece com os médiuns e os empatas? Eles vão ficando cada vez mais carregados, vão desenvolvendo problemas de saúde, problemas emocionais, vários problemas que são em consequência dessas energias. Alguns médiuns, por exemplo, eles bebem e eles mudam instantaneamente. Você pode perceber que algumas pessoas que têm mediunidade, assim que elas ingeriram o primeiro gole, elas já mudam, você já percebe que a pessoa não está mais ali. Se você olhar nos olhos dessa pessoa, você vai ver que os olhos dessa pessoa estão bem apagados. Se você conseguir prestar atenção nisso, você vai observar que a pessoa não tem brilho nos olhos. Por quê? Porque tem alguém que tomou conta do campo áurico dessa pessoa. Da mesma forma com o cigarro, só que com o cigarro, raramente um obsessor consegue tomar conta completamente da pessoa. Já com a bebida e com outras drogas, sim. Porque a pessoa fica num estado alternado de consciência, então o obsessor consegue tomar conta do campo mental da pessoa. Então ele começa a fazer com que a pessoa tenha ações e reações que não são da sua normalidade. Então essa pessoa pode ficar agressiva, ou essa pessoa pode ficar depressiva, essa pessoa pode fazer várias coisas que ela está sendo induzida por um obsessor espiritual e não é a característica dessa pessoa reagir dessa forma. Por isso que os médiuns e os empatas e todas as pessoas que têm sensibilidade energética precisam tomar muito cuidado com os vícios, porque algumas pessoas começam a entrar nos vícios como se fosse uma espécie de fuga para elas, e os obsessores tomam conta dessa pessoa e começam a fazer com que essa pessoa se afunde cada vez mais nesse vício ou que ela desenvolva outros vícios. É muito comum que o obsessor, no caso das pessoas que bebem e que usam drogas, tome conta do campo mental da pessoa. Em algumas situações se forma praticamente uma simbiose, ou seja, um começa a fazer parte do outro e é muito difícil de tratar esses casos. Então, em muitos casos, o que acontece? Quando alguém tenta ajudar essa pessoa, e ali tem um obsessor que ele usa essa pessoa para se alimentar dos vícios dela, da energia dos vícios, o que ele faz? Quando você quer ajudar a pessoa, ele faz com que a pessoa te agrida, faz com que a pessoa brigue com você. Por quê? Porque no momento em que a pessoa brigar com você, que ele induzir a inimizade entre vocês, você não vai ajudar mais essa pessoa. Então você não é mais um risco para esse obsessor, porque o obsessor considera um risco todas aquelas pessoas que podem ajudar a vítima a abandonar o vício ou se afastar daquele vício, porque aí o obsessor vai ficar sem o vício e sem a vítima, que no caso é a pessoa que está, é o médium ou o empata que está vivendo a situação de vício. Então é por isso que eles fazem. Muitas vezes você percebe que a pessoa que bebe ou que usa algum tipo de droga, ela começa a brigar e discutir com todo mundo. Por quê? Muitas vezes são pessoas que querem ajudar ele, não são pessoas que querem prejudicar. E é muito difícil que você consiga fazer com que essa pessoa entre em razão. Por quê? Porque o obsessor já tomou conta do campo mental dela. Então é muito difícil. Algumas pessoas, quando têm amparo da família, têm auxílio espiritual, elas conseguem entender que aquela reação que elas estão tendo não é delas, mas nesse caso é porque a pessoa tem uma força espiritual, porque a pessoa conseguiu entender. E existem casos de médiuns que bebem, percebem que mudaram e no mesmo momento eles já se dão conta que tem algo errado ali. Nesse momento que ele se deu conta que tem algo errado ali, ele já deu um grande passo para se livrar daquele ser. Já outras situações onde a pessoa tem depressão, tem desequilíbrios emocionais, é muito difícil, porque muitas vezes as pessoas procuram os vícios como uma forma de fuga.
E tem pessoas que procuram os vícios e nem sabem que tem mediunidade, elas sentem que são diferentes. Mas como a mediunidade sempre foi explicada pelo espiritismo e as pessoas ainda têm essa mentalidade de como o médium é, de que o espiritismo padronizou, algumas pessoas não se identificam com o espiritismo, então elas acham que elas não são médiums, que elas só têm uma intuição ou que elas têm algumas sensações e elas não conseguem entender porque elas estão com a ideia associada de que mediunidade é o que o espiritismo explicou. Então, por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem desenvolver e evoluir a mediunidade, porque elas não conseguem entender. Elas padronizaram na visão delas o que é um médium, e aí elas não conseguem se ver como médium. Mas a mediunidade é uma habilidade espiritual que pode ter vários tipos. Dentro de uma capacidade mediúnica, você tem os clarividentes, os videntes, você tem os empatas, você tem os sensitivos, você tem várias pessoas, você tem os clareaudientes, os médiuns que trabalham através da voz, ou seja, que são orientadores. Existem vários, então não podemos padronizar isso, porque uma pessoa pode ter duas capacidades, pode ter três, pode ter uma só, pode ter várias. Então tudo vai depender das capacidades que a pessoa tem e do grau de evolução da pessoa. Mas quando o médium formou uma simbiose com esse ser, é muito difícil. Em alguns casos, a família, para tentar ajudar, leva essa pessoa a um centro para fazer um trabalho de desobsessão. Por que nesses casos o trabalho de desobsessão não funciona de forma concreta? Ou seja, a pessoa vai lá, melhora por um tempo e volta. Porque existe algo dentro dessa pessoa que está induzindo ao vício e aqueles comportamentos negativos também. Então, o que acontece? Você tem que tratar a pessoa internamente. Não adianta você fazer um trabalho de desobsessão da pessoa, não vai resolver o caso. A pessoa vai passar 1 ou 2 semanas e vai voltar à mesma situação. O que tem que se descobrir nesse caso, o que está fazendo com que essa pessoa tenha aquele vício, porque ela pode ter um problema emocional, ela está usando aquele vício na forma de preencher algum vazio ou alguma coisa que ela tenha falta. Então ela está usando o vício como se fosse um grande amigo para superar alguma coisa, para suportar alguma coisa. E nesse caso nós temos que trabalhar através do campo emocional dessa pessoa. E para isso, essa pessoa tem que estar disposta. Não adianta você levar uma pessoa num centro espírita, sentar ele lá fazendo um trabalho de desobsessão, ele ir embora e continuar na mesma situação. Não vai resolver. Você vai melhorar a pessoa por, quem sabe, 2 ou 3 dias, 1 semana, e logo, ao passar esse tempo, novamente essa pessoa vai estar na mesma situação. E isso vai sobrecarregar os médiuns que estão nesse centro trabalhando, porque cada vez que a pessoa chegar lá, ele vai ter que retirar aquela carga negativa, equilibrar a aura, e os médiuns não têm uma energia inesgotável. Então isso muitas vezes não é compreendido pelas pessoas. Elas acham que ir no centro espírita tomar um passe é só tomar um passe. Ali o médium está doando para você um tipo de energia, está doando a energia dele para você, está existindo uma troca energética que ele está sofrendo com isso também. Então, na troca energética que é feita durante a desobsessão, durante os passes, o médium recebe parte da sua carga negativa e ele tem que saber lidar com isso, tem que ter experiência e conhecimento para lidar com isso. Então, nos casos de que a pessoa tem um vício, que a pessoa está sofrendo constantes ataques espirituais, há de se entender que algo na energia da pessoa está fazendo com que ela tenha esse vício e que ela não consiga abandonar. Nem sempre um trabalho de desobsessão é eficaz. Tudo vai depender da situação, do problema que leva a pessoa a beber ou do problema que leva a pessoa a ter aquele comportamento. Porque os ataques espirituais não acontecem se a aura da pessoa não estiver negativa. Se você tem constantes ataques espirituais, saiba, você tem uma aura negativa. Porque o obsessor, para ele entrar no seu campo áurico, a vibração da sua aura tem que estar baixa. Tem que estar lenta. Se não tiver lenta, densa, carregada, ele não consegue, porque ele é um campo de energia carregada, densa, que para poder entrar no campo áurico, se a sua energia está muito vibrante, muito alta, a sua energia tem um movimento muito rápido. Ele não consegue, você bloqueia ele. Agora, quando a sua energia, por um problema emocional, por depressão, desequilíbrio psíquico ou qualquer outra situação, está negativa e você, além disso, você faz uso de algumas substâncias, você facilita o ataque espiritual e facilita também o que nós chamamos de simbiose, que é quando ele passa a fazer parte, a morar na aura da pessoa e a induzir a pessoa a ter vários comportamentos que não são da sua personalidade. Por isso que os médiuns têm que tomar muito cuidado. Eu não estou querendo dizer aqui que você não pode beber, que você não pode fazer nada. Estou dizendo aqui que algumas pessoas têm problemas em relação à bebida, ao cigarro, outras pessoas já não, mas alguns tipos de médiuns
tem uma característica que quando bebe, mudam muito. Existem outros médios que saem na sexta-feira, bebem e não tem essas consequências. Eu estou falando daquele padrão específico que bebe e muda, ou que o obsessor consegue tomar conta dele porque ele tem algum desequilíbrio no campo emocional, seja uma depressão, seja um bloqueio, e aí ele consegue tomar conta do médium. Então, muito cuidado com a bebida. E quando vocês levam um médium para fazer uma desobsessão, nem sempre a desobsessão é eficaz, pelo que eu expliquei aqui. Então, muitas pessoas acham que o centro é ruim ou que o trabalho que foi feito foi ruim. Não significa isso. Significa que pode haver um problema que precisa ser tratado de dentro para fora para que a situação seja resolvida. Agradeço a todos.